Qual que é o assunto hoje, Matheus? Hoje é CDN. Para que serve isso aí, hein? Então, CDN, que é redistribuição de conteúdo, e o Guilherme, ele trabalha na GoCash aí, uma das maiores, se não a maior empresa, a empresa de CDN do Brasil. E fala um pouquinho de você aí, Guilherme. Bom, Flávio, queria te agradecer você e a da rede aí pelo convite. Vai ser um prazer aí compartilhar um pouquinho hoje sobre CDN, que é algo que não diretamente, mas questão de distribuição web, infraestrutura web, é algo que eu vivo na minha carreira inteira aí desde 2002. Desde que tudo isso era mato, né? Exatamente. Então, acho que 90% da minha experiência aí nos últimos 18 anos foi relacionado à distribuição de conteúdo, infraestrutura web, sempre um pezinho na infraestrutura, o outro no desenvolvimento de software, né? Passei por vários provedores de hospedagem e de internet. O último deles, antes de fundar a GoCash, foi o UOL. Lá eu trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento, cuidando do produto de hospedagem de sites deles. Minha última experiência antes de fundar a GoCash foi no UOL. E acho que foi lá que eu, muito vivenciando problemas de clientes de hospedagem, que são menores e com menos conhecimento técnico, e acabam sofrendo na pele, assim, esse gap técnico. Foi dali que surgiu a ideia de construir a GoCash e fundar ela. E hoje eu sou o CEO aí da empresa. Bacana, bacana. Eu estava dizendo aí no meeting que estava fora que a gente tem bastante cliente rodando GoCash, assim, e é curioso isso, né, cara? Como a gente falou lá no começo, né? Logo que você montou, a gente bateu um papo, tal, tudo, conversou sobre vários assuntos, até questões técnicas aí da própria construção. E, cara, eu vou para Florianópolis e vejo um cara lá, vou para o Rio de Janeiro, vou para Manaus e vejo um cara lá falando que, puta, não, a gente aqui tá usando o GoCash. Aí eu falo, tipo, não, a gente usa uma CDN aqui, mas é uma CDN nacional. Aí eu já fico assim, o cara fala, é GoCash, tranquilo. Então, beleza, então a gente tá em casa, tal, tudo mais. Que, além do bom serviço, a questão do atendimento é um negócio que, primeiro te agradecendo por estar aqui, e sem querer puxar saco, você sabe que eu não sou disso, mas o atendimento de vocês é um negócio que é bem legal, né? Porque por estar no Brasil facilita uma porção de coisas, é um pouco mais caloroso do que como a maior parte dos serviços de CDN que não são nacionais, né? Exatamente. Acho que isso, sem sombra de dúvidas, faz a diferença, né? Acho que lidar com, muitas vezes, as empresas, principalmente as internacionais, acabam entregando a plataforma e não dão apoio, e a cultura de fora, né? Estados Unidos é do it yourself, brasileiro é do it for me. Então, o brasileiro, acho que em linhas gerais, ele gosta bastante de atendimento, de pegar na mão, mas o que a gente vê bastante, assim, o ganho em eficiência que a gente traz fazendo esse trabalho lado a lado no início. Então, acho que esse é um bom diferencial. E vamos lá, né? E vamos lá, né? Ensinando primeiro que a gente aprende, né? E segundo que ensinando as pessoas acabam andando com as próprias pernas, né? O exemplo que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente vem aqui e ensina, aí certamente aquele trabalho repetitivo de ficar sendo feito sempre, o cara lá da ponta vai aprender a fazer, por menos técnico que seja, chega uma hora que é melhor para todo mundo andar com as próprias pernas, mas saber que na hora que precisa pode acionar é bom para todo mundo, né? Sem dúvida. A gente tem discutido bastante isso aqui, normalmente quando a gente fala de open source ou usar um serviço terceiro, né? Tem essa questão de ter um player que você pode acionar quando precisar, é sempre bom. Falar do basicão aí, então o que é CDN, né? A CDN é uma técnica de distribuição de conteúdo, é um termo bem genérico que serve para bastante coisa. Nós vamos focar aqui em um tipo de CDN específica, né? A gente vai falar disso já. Mas, ao pé da letra, seria Content Delivery Networking, que é uma rede de distribuição de conteúdo, né? Eu gosto bastante desse desenho, que explica aí o conceito, né? De onde surgiu, para onde veio, a gente fala já, mas o conceito eu tenho lá um servidor qualquer que está hospedando o meu site, por exemplo, poderia estar hospedando qualquer outra coisa. Quando todo mundo acessa o meu site, e eu acredito que a galera já deve ter feito essa pergunta, né? Hoje eu vou quebrar alguns paradigmas aqui da galera, tem gente que vai ficar triste em alguns pontos, assim, de falar, putz, a minha vida toda eu pensei que era assim, agora eu descobri que não é.
você deve ter pensado, por exemplo, como um grande player, como o Facebook da vida, como um grande portal, como o próprio Google, né? Ele funciona assim, e a sensação que a gente tem é essa, né? Existe o Google, né? Um lugar lá, que talvez até tenha um monte de servidores, mas um lugar lá onde está o Google, e todo mundo acessa lá o Google, né? Quando você começa a pensar um pouco mais tecnicamente, você começa a ver que isso é tecnicamente impossível, né, de acontecer. O mundo inteiro acessando, não importa o tamanho que seja esse data center aí, o mundo inteiro acessando o tempo todo, tal, tudo seria impossível. Se você pensar, por exemplo, em distribuição de conteúdo, vídeo, YouTube, esse tipo de coisa, e aí vem o conceito das CDNs, né? Então, esse conteúdo, ele é distribuído, e claro, eu posso ter uma origem aqui, em geral eu tenho uma origem aqui, ou algumas origens aqui, mas esse conteúdo é distribuído para vários servidores, ou conjuntos de equipamentos, ou instâncias, ou seja lá o que for, mais próximo dos usuários, de forma que o usuário acesse o conteúdo direto de quem está ali mais próximo, mais perto. Então, a primeira coisa que eu vou dizer e te deixar triste deve existir, na verdade, lá os servidores do Google gigantescos, mas provavelmente o conteúdo que você está acessando, você não está nem chegando perto do Google, né? Você está ali batendo na portinha ali, muito provavelmente você não está saindo nem da tua operadora, né? A gente vai falar um pouquinho disso já aqui mais para frente, tá? Então, esse é o conceito, tá? É você levar uma cópia do conteúdo, seja lá qual ele for, nós vamos falar um pouquinho do que são esses conteúdos, você levar uma cópia dele o mais perto possível do teu usuário final, de quem está acessando a sua aplicação, né? Então é isso, assim, o conceito é isso. Falando conceitualmente, a gente já vê que tem vários tipos, várias técnicas, mas o Gui, tem alguma coisa que eu deixei passar aí na explicação genérica do que é o conceito, cara? Não, na questão genérica não, acho que basicamente a ideia de ter a distribuição é de estar mais próximo dos usuários que acessam essas aplicações, né? Então, é aí que a gente já começa a falar sobre os benefícios que ela entrega, que eu acho que você traz um pouquinho mais à frente aí, né? Isso aí, Mas, exatamente. geral, por exemplo, link de internet, você imagina, o link de internet, como ficaria se todo mundo tivesse chegado lá no Google? O link de internet teria que ser sei lá quantos gigabits por segundo, terabits por segundo, né? E o meio do caminho não suportaria, né? Os provedores, todo aquele caminho que esse tráfego passa na internet não suportaria. Exatamente. Exatamente. Basicamente, sem CDN, a internet ia quebrar. Acho que esse exato, exatamente. E aí vem um outro conceito que eu vou deixar a galera triste, tá? Quando você contrata o teu link lá de 200 megabits por segundo, cara, aquele seu link não é de 200 megabits por segundo para qualquer lugar do mundo. Então, por quê? Pela própria natureza da internet, né? Porque você tem a conectividade entre você e o seu provedor são de 200 megabits, de 100 megabits, né? E aí tem 1 gigabit, aí tem o operador em São Paulo vendendo link residencial a 1 gigabit por segundo. A sua conexão com a operadora, ela trafega nessa velocidade. Agora, a tua conexão da operadora com as outras, e logo de você com as outras, de você fora do país, dificilmente vai chegar perto dessa taxa de transferência. O que não é um grande problema, porque se você está acessando a Netflix, por exemplo, e aí já vamos falar dos tipos, né? Existe aí os tipos de CDNs privadas, o que inclui Netflix, por exemplo, cache de operadoras, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, mas aquele conteúdo, ele tá ali se você está na NET, por exemplo, se você está na Vivo, se você está na Claro, a tua operadora, dentro da tua operadora, dificilmente não tenha um servidor da própria Netflix, que a Netflix usa ou um serviço como a GoCache ou como CloudFront, que a Netflix usa para entregar o dado para você o mais perto possível. Então, você consegue chegar nesse seu 100, 200 megabits nessa transferência entre você e o seu provedor. Chegou ali no provedor, a maior parte do conteúdo que você acessa hoje já está naquele provedor, né? Então, a sensação é de que realmente você tem os seus 100 megabits, mas se você quiser, por exemplo, utilizar o seu tráfego para transferir ou receber um arquivo no seu servidor diretamente, né, fim a fim, numa instância sua que está lá nos Estados Unidos, eu arrisco
assim, muito dificilmente você vai conseguir bater esses seus 200, 300 megabits ou 1 gigabit por segundo, porque a conectividade do teu provedor até chegar lá no outro provedor e o seu próprio servidor que está lá na AWS, talvez a taxa de transferência dele seja menor do que esses seus 300 megabits por segundo. Então, não fiquem tristes, mas saibam que é assim que é. E aí a gente tem as CDNs privadas, que são as CDNs próprias, né? O próprio Netflix tem até um projeto que você consegue, eu não sei como é que tá isso, mas tinha algum tempo atrás, você consegue baixar o instalador da Netflix e instalar dentro do teu provedor um servidor de CDN da Netflix. E aí, veja, você fala assim, do ponto de vista do provedor, se você é um provedor, um pequeno provedor, ou até um grande provedor, você fala assim, poxa, animal, né? Eu não vou estar gastando minha transferência de dados para fora. Mas se você parar para pensar do ponto de vista da Netflix, cara, você está prestando serviço para ele, cara. Né? O provedor está pagando energia, internet, espaço no rack, para a Netflix. Então acaba sendo uma troca saudável, nesse sentido acaba sendo uma troca saudável, o que às vezes desfavorece os menores, né? Então, você vai gastar, se você for um provedor de internet, você tem os seus clientes ali, você vai querer ter o conteúdo da Netflix dentro do teu provedor. Mas se eu falar que tem a Flávio Flix, provavelmente você não vai querer gastar energia, espaço em rack, para pôr um servidor meu lá dentro, muito menos se você pagando esse servidor, né? Então, essa técnica de CDN que o Google usa, então o Google tem também o Google Cache, tem algumas restrições, você precisa ter um provedor que tenha no mínimo 1 gigabit de data transfer com o Google e tal. O Google até envia o servidor, tá? Então, para você fazer o cache dele. Só que esse normalmente é o cache inverso do que a gente vai falar hoje, né? É quando você monta essa infraestrutura para colocar lá e nós, a gente tem clientes que são donos de provedores, nós, como provedores, a gente quer trazer o conteúdo para dentro do nosso provedor, para quê? Para dar uma experiência melhor para o usuário, para ficar mais rápido, para a latência ser mais baixa, para o vídeo carregar mais rápido, tal, e tudo mais. Aí, exemplo disso, que são exemplos mais comuns, Netflix, Google e Facebook. Então, o Facebook faz esse cache também. E cache de provedores também. Tem muito provedor que faz cache, né? Então, ele tem ali utiliza técnicas, essas técnicas estão cada vez mais complicadas, porque você fazer cache sem avisar o dono do conteúdo pode ser um problema, né? E tem um outro aspecto aí também, que hoje a internet ela convergiu muito para HTTPS, né? Então, isso quebrou muito essa estratégia de fazer cache, que antes era feito indiscriminadamente, passou o conteúdo por lá e eles cacheavam. Mas hoje em dia, com HTTPS, e aí trago até uma estatística da GoCache, hoje todo o tráfego que passa por nós, 97% já é HTTPS. Caramba, então, só legal. 10% é HTTP. E isso é ótimo, na verdade, assim, do ponto de vista de segurança, porque você está fotografando fim a fim e diminuindo as possibilidades de capturar o dado em trânsito, né? É claro que também tem a vantagem, porque o produto da GoCache já tem o HTTPS embutido, né? Então tem muita gente que usa em função de estar fácil, né? Bom, e aí depois a gente tem as CDNs comerciais, né? Eu digo, as CDNs que a gente pode utilizar em função nossa. Tem as CDNs próprias, que não é nada muito diferente desses caras aqui, as CDNs que a gente chama de privadas, mas você poderia montar a sua própria estrutura de CDN. Então você pode contratar uma instância ou algumas instâncias, um load balancer em cada região da AWS e montar a sua infraestrutura lá, né? Mas isso acho que é papel para quem faz isso, né? Papel para o GoCache, para a própria AWS, que tem o serviço de CDN deles, Akamai e todos esses caras, né? E aí vem os serviços PaaS, que entregam isso como plataforma. Então você não precisa se preocupar. Você pode pagar pelo que usa, né? Não são para todos os provedores, mas é o exemplo da GoCache, por exemplo, do próprio CloudFront, que você paga pelo data transfer que você utiliza, e aí cada um tem os seus planinhos, a sua forma de fazer, os seus preços, tal, e tudo mais. A maior parte cobra em dólar, né? A GoCache, por ser uma empresa nacional, cobra em reais, né? Se você não puder pagar em dólar, você vai ter que utilizar um parceiro como a da rede, que faz a nacionalização do câmbio, caso não seja uma empresa que emita nota no Brasil, e assim vai, né? Vem essas discussões conhecidas.
Mas quando eu falo de PaaS HTTP, é o foco que a gente vai falar hoje, né? É o que mais tem hoje, é o que a maior parte do conteúdo da internet, e é onde a gente vai se aprofundar. Depois a gente tem as técnicas de CDN, né? Então, assim, como por debaixo dos panos, né? Como lá dentro do provedor ele faz isso, porque você imagina, é um desafio, né? Você fala, eu tenho o meu servidor com o meu dado. O dado vai para a CDN para depois ir para o usuário. Mas como é que essa mágica é feita? Né? Como é que isso é feito? Existem diversas técnicas e certamente cada um tem os seus métodos. Provavelmente tanto o GoCache quanto outros players devem ter os seus próprias aplicações, talvez até os seus próprios protocolos. Mas, de certa forma, existem técnicas padrões aí que são utilizadas, né? Então, falar um pouquinho delas. A primeira delas, e talvez a mais simples de entender, é o DNS Routing, né? Que é o você fazer esse roteamento baseado em DNS. Então, se eu for lá para o meu site www.flavio.com.br, www.darede.com.br, através do DNS eu faço essa mágica. Né? Através do DNS, na hora de eu entregar o IP para o usuário, eu escolho o IP que eu quero entregar. Baseado aí na lógica da minha aplicação. Né? Como eu quiser fazer. Aí eu vou entregar para o cara que está com o IP mais próximo, que está com o IP que tem a latência maior do que onde está o conteúdo. E aí eu bolo. Essa técnica ela é definida pela própria implementação dessa estratégia. Aí depois a gente tem o método de Ncast, que aqui talvez para a galera que não é de rede seja o mais difícil de entender, até para a galera que é de redes. Talvez a galera que é de rede seja mais difícil ainda, né? Que é a técnica de você ter o mesmo IP em diversos lugares do mundo. Então, você vai ter o IP, sei lá, 201.1.1 dentro da NET, dentro da UOL, dentro da AWS, dentro do Google, dentro da Azure, e você vai distribuir esse IP, e vai estar esse IP em um montão de lugares. Isso vai fazer com que, quando o usuário quiser acessar aquele IP, ele vai esbarrar no IP mais rápido. Por quê? Porque provavelmente o IP vai estar ali já direto no provedor. Né? Esse é um negócio pessoal de rede dá um pouco de medo, né, Gui? Pensar nisso. Depois, óbvio, quando você começa a usar, aí você começa a entender melhor. Mas pra galera que entende um pouquinho de rede, quando começa a pensar nisso, porque tem a história do overlapping, né? Todo mundo fala, pô, peraí, o mesmo IP dos dois lados vai dar overlapping. Mas em escala global não é assim. Acho que o grande medo é com relação, principalmente a serviço que é baseado em TCP, né? Que era majoritariamente o caso do HTTP, agora ele até roda em UDP, mas pensando em TCP de você estabelecer a conexão, ele escolheu uma rota para o data center 1 de São Paulo, aqui no primeiro acesso, a conexão está estabelecida. Num segundo momento, ele pode mudar o BGP, ele pode mudar o seu roteamento daquele usuário e cair num outro data center que ele achava que a conexão estava estabelecida, e aí dá um connection reset no navegador. Então, esse é o sintoma que hoje em dia é absolutamente tranquilo. A gente usa Ncast na GoCache e zero problemas com relação a isso. Exato. E aí tem um monte de técnicas e entretantos que a gente implementa, mas na prática é isso, né? E aí é muito comum o cliente da própria GoCache e tal pegar e falar assim, não, mas eu tô acessando o IP tal e a latência tá baixa, na operadora tal a latência tá alta. É porque muito provavelmente aquele IP talvez nem seja o mesmo equipamento, né? Exatamente. É o mesmo IP, mas às vezes está em mais de um equipamento. São dois equipamentos distintos com o mesmo IP. E depois a gente tem outras técnicas que não são utilizadas para CDNs comerciais, ou pelo menos eu não conheço, né? Eu desconheço, que é a técnica de multicast e peer-to-peer. O peer-to-peer, pessoal, é a técnica de torrent. Eu trouxe aqui porque serve para distribuição de conteúdo, mas não para distribuição de conteúdo de páginas web, por exemplo. Mas, assim, não deixa de ser um conceito de CDN. E o multicast também, que é um protocolo usado, em geral, dentro da LAN, da rede interna, e que tem muitas soluções hoje que você está puxando um vídeo, por exemplo. Você consegue, no roteador, puxar o vídeo uma vez só, mas um monte de gente dentro da sua empresa está ouvindo esse vídeo.
Então você consegue ali dentro distribuir, mas no link de internet puxar uma vez só, né? Então a técnica de multicast e peer-to-peer, como o torrent, por exemplo, elas são técnicas que podem ser utilizadas para distribuição de conteúdo, mas que não dizem respeito no que em geral a gente chama de CDN, que são os CDNs comerciais para distribuição de conteúdo de páginas web. E aí a gente tem a técnica de distribuição on-demand ou temporal, né? Eu gosto bastante também de citar isso, apesar que acho que hoje todas as CDNs comercial em plataforma como serviço, Guilherme, eu acho que elas são todas on-demand, né? Elas constroem o cache sob demanda sempre, né? Exatamente. Hoje é difícil. Eu desconheço, aliás, alguma que ainda. No passado eu sei que existia, mas hoje em dia não mais. Sim. Acaba sendo que nas CDNs privadas, Netflix, por exemplo, é temporal. Então ela faz o cache fill durante a madrugada do conteúdo que é mais quente para evitar que tenha que fazer isso durante o dia. Então, exato. Até porque geral, o negócio deles é diferente, né? Então, se você falar de Netflix, exato. eles têm um catálogo de vídeos que é fixo, deve ser gigante, mas tem um tamanho fixo. Se você tiver servidores com bastante espaço em disco, seja lá o que eles usam para armazenar esses caras, eu sei que tem clientes nossos que tem servidor de Netflix, e aí ele vai lá e carrega isso, mudou o catálogo, saiu 10 vídeos, entrou 10 vídeos, ele vai lá, paga os 10 vídeos e manda os 10 vídeos, porque aquele vídeo não vai mudar nunca. Agora, para conteúdo de site, isso é quase que impossível, né? Uhum. Beleza. E aí, falando só um pouquinho de histórico, né, dessa questão do CDN, eu acho que a CDN surgiu, eu não sei, a Akamai foi o primeiro player de CDN? Cara, a Akamai foi o primeiro, precursora, ainda detém metade do market share em termos financeiros. Ela nasceu em 95, cara, a Akamai. Caramba. Provavelmente vai fazer o quê? Windows Update, acho, né, cara? Provavelmente. Deve ter sido o primeiro cliente. Exato. Porque, então vejam, é legal ter esse histórico, pessoal. Por que surgiu? Surgiu porque, imagina, a Microsoft tinha que entregar as atualizações do Windows para todos ou quase todos os computadores do mundo. Então, isso em 95 já era um desafio, né? Talvez tenha sido, né? Porque lá em 95 deve ter surgido o Windows Update. Então, o que a Akamai já fazia desde essa época, né? Ela pegava o conteúdo dos Windows Update lá, dos instaladores lá, deixava em servidores distribuídos o mais próximo, e a Microsoft não tinha dor de cabeça. Ela entregava ali e tinha certeza que ia ser entregue o mais rápido possível. Não dava para um cara que tá lá sei lá, na internet, no interior do Brasil, ter que ir lá para Seattle para buscar o conteúdo no data center da Microsoft. Beleza. Então, a gente tem esses dois tipos, mas em geral, a atualização do cache na CDN, ela é feita sob demanda. Então, uma vez que uma página HTML, um CSS, um JavaScript, ele é baixado pelo primeiro usuário, que está ali próximo daquele servidor, é feita uma cópia naquele servidor, e a próxima vez não é necessário mais buscar lá no servidor de origem. Então, eu trago aqui esse desenho que a gente já trouxe algumas vezes, de uma aplicação moderna, como ela funciona, né? Onde a gente tem um front-end, que em geral é estático e manda para um serviço terceiro, né? Ou um servidor de conteúdo estático, ou um S3, ou um serviço de blob qualquer, de arquivos em objeto. E o conteúdo dinâmico, né? Uma vez que esse JavaScript, ou seja lá o que for, é carregado aqui, ele busca o conteúdo dinâmico nas APIs, né? E a forma mais simples de você implementar uma CDN na prática hoje, né? É você colocar, por exemplo, a CDN aqui entre o seu cliente e o seu conteúdo estático. Você fala, Flávio, mas como é que eu faço isso? Parece complexo, mas é simples, né? Eu aponto o DNS do meu site para a CDN, então a GoCache ou CloudFront, que são as CDNs que a gente mais utiliza aqui na da rede, elas dão um DNS intermediário para a gente. Então, eu vou ter um DNS da CDN aqui. Então, sei lá, meuSite.com.br.gocache.com. Não é isso, mas é algo parecido com isso. E aí eu aponto o nome do meu site para a CDN. E lá na CDN eu configuro a origem real. Então, nesse caso aqui, eu mando lá para www.site.s3.amazon.com.
que é onde está o meu conteúdo real, né? E aí a mágica está feita, né? Uma vez que eu baixar um arquivo aqui, uma imagem, ele vai jogar a CDN vai carregar. Uma vez que ela carregou, ela vai guardar essa imagem aqui, toda a estrutura de servidores dela que está aqui dentro. E aí, toda vez que, as próximas vezes que forem consumidos esses dados, eu não tenho necessidade de buscar na origem novamente, né? E aí vem aquela coisa, né, Gui? Só conteúdo estático eu consigo cachear? Cara, esse é um paradigma que foi quebrado há já bons anos atrás, né? Acho que histórico passado é de que outro tipo de conteúdo, como o dinâmico, era encaixeável. Então, por muito tempo, e a gente vê isso até hoje, né, cara? Grandes clientes, grandes marcas ainda fazendo uso da CDN da forma mais básica possível, que é só com conteúdo, acelerando a entrega de conteúdo estático. Mas a CDN em si, os softwares da CDNs evoluíram muito no passar dos anos, e hoje é bem comum e já é bem possível ter estratégias de conteúdo, cache de conteúdo dinâmico na CDN. Que eu acho que é algo que é uma estratégia que faz muito sentido, né? Pensando em escalabilidade, disponibilidade e etc. Então, porque isso é caro, né, Gui? Isso é caro, né? Exatamente. Cara, isso aqui não é tão caro, vai. Data Transfer é caro, né? A gente sabe que Data Transfer é caro em todas as clouds públicas. É caro principalmente para o Brasil, né? O Data Transfer aqui não é barato, mas em geral o poder computacional aqui é barato. O armazenamento, em geral, armazenamento e requisição, e isso varia de acordo com o seu acesso e tal. Agora, isso aqui é extremamente caro, né? Exatamente, cara. É caro de manter, caro de pagar mesmo e tal, né? E aí... Pode falar. E aí vem... desculpa, não, só para minha animação fazer sentido aqui. Então aí é o que a gente diz. A gente pode sim colocar uma CDN e para não dizer deve colocar uma CDN atrás, inclusive, do conteúdo dinâmico. É claro que não é tão simples, tem várias questões, né? Tem vários desafios aqui, mas de modo geral, sim, podemos e devemos pensar em colocar uma CDN atrás do nosso... Dele ser considerado encaixável no passado está muito relacionado a, mas eu vou cachear uma página do e-commerce. E se eu fizer cache dela, e no momento que o usuário tiver um produto no carrinho, eu vou cachear aquela página com uma informação sensível de usuário. Acho que esse era justamente na verdade, paradigma, né? Esse era um ponto, e o outro ponto era, como que eu cacheio uma página de um produto que tem o preço dele, por exemplo, e eu vou trocar esse preço, só que eu não consigo limpar cache tão rápido. Então, a limitação em si, principal, era o tempo de limpeza de purga de cache. Acho que isso afastou por muito tempo, e, cara, não muito distante, a Akamai, por exemplo, demorava meia hora para limpar cache, e você sabe que isso evoluiu bastante até em Amazon. Acho que hoje boa parte das CDNs mais de mercado tem essa limpeza mais instantânea, que é a base para você poder cachear conteúdo dinâmico. Sem a limpeza instantânea, aí você minimiza muito os casos de uso que você pode atender com essa estratégia. Aí tem que ser um conteúdo que não tem uma importância tão grande de estar sempre atualizado. O e-commerce, ele precisa estar sempre atualizado. Você não pode vender um produto com um preço diferente. Então, e aí vem duas dicas, né? A primeira dica é uso de APIs, ponto, né? Tanto o GoCache quanto CloudFront, por exemplo, suporta eu fazer essa limpeza por API e por objeto, inclusive. Esse objeto eu quero que vocês expurguem agora e tal. Então, essa é uma técnica. A primeira dica, então, saiba que as CDNs possuem API para fazer isso. E uma outra dica entenda muito bem o funcionamento de uma CDN, porque você consegue determinar o que é cacheado, o que não é, e como e por quanto tempo. Então, você pode, por exemplo, fazer o cache para que toda vez que aquele mesmo usuário acesse aquele produto ou carrinho, que o carrinho dele seja cacheado somente para ele. Por quê? Porque você pode usar um outro atributo, como outro header, um cookie, alguma outra coisa que faça com que você cacheie somente para aquele cara que já está autenticado e você já sabe quem ele é. Então, conheça muito bem o funcionamento da tua aplicação e da comunicação ali que existe dentro dela, as requisições e tal, para que você consiga se beneficiar e usar essas técnicas a seu favor, né? Com certeza. E até a gente, em GoCache, a gente trabalha com uma estatística num e-commerce
comum, tradicional. 90% a 95% da audiência desse e-commerce é anônima. São pessoas que estão navegando, acessaram aquele site através de uma campanha de marketing ou coisa do tipo, pode ser o primeiro contato com aquela marca, inclusive, mas elas não estão logadas, elas não têm produto no carrinho e ainda não estão fazendo uma compra. Então, a gente classifica esse pedaço da audiência como audiência anônima. Então, esse pedaço, e ele geralmente é a maior parte, o que é bom, ele tem um grande benefício com cache, né? Esses 90% da sua audiência estão pegando conteúdo em cache e desonerando drasticamente seu banco de dados, seu servidor de aplicação. Os 10% restantes que estão aí sim fazendo uma operação sensível, já adicionaram um produto no carrinho, no pior dos casos, só esses 10% vão até a origem. Ainda assim, se o site for bem desenhado, as questões mais dinâmicas feitas em Ajax, por exemplo, aí você ainda assim consegue entregar bastante conteúdo de cache, mesmo para esses caras que já invadiram uma área sensível. Exato. Mas, se a gente falar... desculpa te cortar. Se a gente falar que esses 10% dos usuários vão fazer refresh 10 vezes, por exemplo, o cara vai navegar ali no site, vai fazer 10 cliques diferentes e dar refresh na página as 10 vezes. É claro que a gente sabe que não é toda aplicação que é assim, mas se a gente conseguisse encaixar para aquele cara parte desse conteúdo, provavelmente esses 10% já ia para uns 2, né? Exatamente. Então... aí eu acho que entra o fôlego que você já ganha com os 90%, depois sua infraestrutura já está mais livre, você já demanda menos mão de obra até para manter a sua infraestrutura, para pensar em escalabilidade, outscaling, etc. E aí você tem mais fôlego até para ajustar a sua aplicação, para ajustar ela e reduzir esses 10% para 2%, como você disse, né? Então, exato. Acho que aí pequenas evoluções que você faz na arquitetura da aplicação, você consegue deixar a eficiência de cache lá em cima mesmo para a parte dinâmica. Exato. A gente tem visto muita gente que, inclusive usando o GoCache, né, que já está usando CDN, está usando o GoCache, está usando o CloudFront, mas esse primeiro clique, por motivo da própria aplicação, pelo desenho dela, tal, tá indo lá bater no banco, tá indo lá conectar. Se a gente for lá habilitar o cache, a aplicação para de funcionar. Então esse é um desafio, mas tem que ser vencido. Senão o seu portal, você não consegue, por exemplo, um produto seu nunca vai conseguir viralizar. Porque se ele viralizar, vai vir todo mundo bater na primeira página. E se você não estiver cacheando essa página, por mais que eu tenha uma técnica de autoscaling aqui, óbvio, se a gente trabalhar com serverless, isso é um pouco mais fácil e tal, mas a chance é grande disso ficar muito caro, a ponto de que você não consiga, que não consiga valer a pena, como você disse. Então, se 90% de quem acessa, só 10% coloca no carrinho, e vamos lá, não é 100% de quem coloca no carrinho que compra, né? Exatamente. Então, começa a ficar caro, né? Se você não tem se você não cacheia boa parte disso lá na ponta, você acaba tendo que ter uma infraestrutura muito grande do lado de cá. Um banco de dados muito grande, se for relacional, e assim vai. E aí, aqui no exemplo, né? A gente apontaria a nossa API para a CDN também. E aí, da CDN, a gente aponta lá para o API Gateway.ws ou EC2, ou o IP do servidor, ou o nome do load balancer, seja lá o que está rodando aqui atrás, né? Um parênteses rápido aí também, Flávio, que você já sabe, ainda mais com a experiência aí de Amazon que vocês têm, acho que Edge veio muito para apoiar até em desafios mais complexos como o de API, né? Muitas vezes a API aquela resposta só serve para o usuário, né? Então, muitas vezes ela tem uma questão de autorização que necessariamente, entre aspas, precisaria ir para a infraestrutura para ser autorizada, o que já quebra um pouco a ideia de caixar ela na borda. Mas com Edge, com uma tecnologia de Edge Computing, você consegue implementar essas partes que antes deveriam ir até a infraestrutura, implementar essa autorização na borda e ainda assim poder cachear esse conteúdo na borda. Sim, então, fora que... também aumenta... Exato. Fora que, vamos lá, né, tem muita API também que o conteúdo não é só para o usuário, né? Então, a gente sabe que tem muita API API de construção de produto, por exemplo, que busca preço de produto, esse tipo de coisa. Exato. De quanto tempo você troca o preço de um produto, né? Eu sei que existem técnicas, até usando machine learning para fazer isso, mas em geral, para a maior parte das coisas, você não fica trocando preço de produto e características de produto também, né? Que às vezes é um conteúdo dinâmico que vem lá de forma dinâmica, mas que você poderia caixar tranquilamente, né? Desde que
você consiga expurgar quando você precisar muito rapidamente, né? Uhum. E aí vem os benefícios, né? O benefício inicial, como a gente disse lá, é a economia dos links, né? Então, apesar de que hoje a gente sabe que, para quem utiliza clouds públicas, você não tem mais o papel do link, isso foi substituído pelo Data Transfer Out, que as clouds chamam de Data Transfer Out, que é a forma de bilhetar o custo da internet dentro das clouds públicas. Então, no passado, você não tinha links. Se você tivesse que contratar links, aumentar os links dedicados, ficava uma fortuna. Hoje, você está lá na cloud pública, você não se preocupa mais com isso. Mas você não se preocupa do ponto de vista do tamanho, mas você se preocupa do ponto de vista do preço. Afinal, sem din-din, não tem login, né? Então, tem que pagar a conta. Não tem jeito, né? Se a gente falar hoje... Essa é uma técnica que a gente faz muito na própria AWS, tá? Não sei se a galera sabe. Ontem a gente falaria sobre da Data Transfer Out em São Paulo, era 25 centavos, baixou para 15. Teve uma ultra redução, mas continua sendo 15 centavos de giga por giga trafegado, né? Se a gente utiliza a CDN, a CDN da AWS, esse valor passa para 11 em São Paulo. Em Norte Virgínia é um pouco menor, né? Só que você está pagando em dólar, né? Então, aí a gente vê claramente, né? Eu estou comparando um player igual, para que fica mais fácil, né? Para você ver como você indo pela CDN da AWS, você já paga menos. Então, a gente tem dito para os clientes, se você passe pelo CloudFront, mesmo que você não vá caixar, que vai sair mais barato. Porém, a gente tem essa questão de variação do dólar, tal, tudo mais. Por isso tem clientes nossos que utilizam a GoCash, por exemplo. E aí você consegue ter uma redução desse data transfer out, né, que hoje o mínimo em São Paulo, preço claro que conforme você usa mais, a gente sabe que na AWS os preços diminuem por escala. Mas vamos falar 11 centavos. 11 centavos de dólar por mês, mais impostos e tal. Então, se a gente tiver uma CDN na frente, a gente precisa fazer muito bem esses cálculos, mas a gente pode usar a GoCash, por exemplo, né, Gui? Com certeza, a gente... Claro que os benefícios vão muito além de custo, mas essa é uma questão bem importante, assim, a gente... Claro que também tem um vínculo direto com a eficiência que você vai ter de cache nessa CDN, né? Acho que essa parte do cálculo é importante, a gente sempre tem o costume de apoiar nossos clientes nesse racional, porque dependendo se você não tem um conteúdo muito apto a cache, então você vai acabar você paga o tráfego inteiro para a CDN e ainda assim paga o tráfego remanescente para a Amazon. Pode ser uma armadilha, é um ponto bem importante de ser considerado. Mas ainda assim, no geral, hoje em dia, aí eu puxo com a eficiência que é possível ter dentro da CDN, dificilmente você vai ter uma eficiência menor que 80%. Hoje a gente trabalha numa média global de todos os clientes de 89%. Então, 89% do conteúdo fica cacheado, ou seja, 11% está usando ainda um data transfer da Amazon. Então, exato. Mas é um ponto tem que fazer essa atenção, conta, né? Exatamente, tem que fazer essa conta e ver muito bem dentro de cada cenário ali, o que vai e o que não vai. Lembrando que não necessariamente a gente põe CDN só por isso, tá? Então, esse é um dos viés, um dos benefícios, né? E aí vamos falar agora de todos os outros, né? Então, preciso fazer muito bem esse cálculo, mas assim, se você está pensando só em custo e você está cacheando 0% da tua aplicação, aí não faz sentido, você vai pagar os dois. Tá? Beleza, depois redução da infra, aqui é um ponto que conta muito, mas também gira em torno de quanto você está conseguindo cachear e manter lá na frente. Não só, mas também, né? A gente tem, por exemplo... É claro que hoje o CPU não faz tanta diferença nesse ponto, mas se a gente pensar, por exemplo, em uso de certificado SSL, se a gente fizer o Half Security, se a gente fizer o Edge Security, ou seja, deixar o SSL só da CDN para frente e da CDN para trás não, eu poderia, por exemplo, ter HTTP no back-end. É um exemplo simples que eu trouxe, que nem é aplicado a todos os cenários, mas é um exemplo simples que eu trouxe que você pode diminuir o CPU utilizando uma CDN, né? Usando o CPU do seu back-end, usando uma CDN, porque você está fazendo a criptografia
a encriptação e decriptação lá na CDN, né? Mas normalmente está associado a cache, né? Ao cache, conteúdo que você não precisa processar. Exato. Depois, ganhos de desempenho. Então, aqui conta também, né? Então, por exemplo, vamos ignorar preço. Vamos supor que ficasse o mesmo preço, vai. Ficou o mesmo preço. Mas eu estou entregando com menor latência e com melhor velocidade para o meu cliente. Então, isso é uma coisa que tem que ser colocada na ponta do lápis, né? É difícil fazer esse cálculo, né? Mas esses são valores que você tem que colocar na mesa na hora de decidir pelo uso ou não da CDN. Hoje, cara, até puxando um gancho nisso, a gente até se surpreende com o nível de acompanhamento em termos de performance do benefício que uma CDN traz que alguns clientes fazem, principalmente quem é de e-commerce, né? Acho que, sem sombra de dúvidas, o público de e-commerce é o mais maduro no aspecto de saber que ele precisa de uma CDN e sabe muito bem medir o benefício que isso traz. Então, eu acho que nas métricas de performance, até sem ir muito longe, no Analytics do Google, é esperado sim ver uma diminuição de bounce rate, que é a desistência do acesso naquela página, um aumento do tempo médio daquela visita. Então, depois que ele vira a chave para a CDN, ele consegue, usando algumas métricas de web performance e de performance mesmo daqueles acessos, acompanhar o benefício que a CDN trouxe para ele. Então, hoje a gente vê bastante gente bem madura nesse aspecto. E um ponto que eu gosto bastante de falar é que não depende da tua infra, cara. Nós falamos aqui de alguns pontos de infra e tal, mas veja, não depende só da tua infra. Não é questão de falar assim, a minha aplicação, a minha estrutura é ruim, né? Tem gente que fala assim, não, a minha aplicação é boa, ela é rápida. Às vezes depende do teu usuário que tá lá na ponta, né? Então o cara tá numa internet ali completamente hostil, num provedor que tem pouco acesso ali, mas pode ser que tenha um edge location, que seja uma edge location da CDN tua. A GoCache pode ter um servidor ali do lado do cara. E aí, para ele acessar ali vai ser rápido, mas para acessar você vai ser lento. Então, toda a sensação de navegação do cara vai ser melhor no final das contas, não em função da sua infraestrutura ser ruim, mas em função do link de internet dos seus usuários ser ruim, né? O cara tá usando um 4G da vida, sei lá. Exato, e Brasil, dimensões continentais, né, cara? Então, acho que a questão da boa distribuição aí tem um peso relevante. Mesmo que num e-commerce, que vende para o Brasil inteiro, 70% da audiência é São Paulo, que vai estar bem conectado no geral se ele não usar uma CDN. Agora, você ainda tem 30% do resto do Brasil que aí podem estar bem descobertos com uma experiência ruim, né? Então, aí vem Exato. a CDN para... E você não quer vender, né? Falando de e-commerce, você não quer vender você quer vender para 100% ou para 70%, né? Então, exatamente. É o detalhe aí que conta, né? O pessoal que aí é ver negócio, né? Uma coisa que a gente sempre fala muito aqui, cara, é negócio. A gente tem que pensar negócio e não simplesmente fazer a conta de quanto vai ser o data transfer e ver se compensa ou não. Acho que essa é só uma parte do todo, né? Depois, resiliência e disponibilidade. Resiliência ou disponibilidade, que é um ponto que eu gosto de frisar bastante. A gente tem casos práticos de clientes nossos, com o CloudFront ou com o GoCache, que a aplicação do cara ficou fora. É claro que depende muito da aplicação. O e-commerce, por exemplo, não seria possível na maior parte dos cenários, mas a aplicação do cliente ficou fora por um problema técnico, mas o conteúdo era estático e a CDN estava cacheado e o site ficou lá funcionando durante um tempão. Por exemplo, um blog ou uma landing page, esse tipo de coisa. É bastante comum isso acontecer, para falar a verdade. Ou você tem pequenas estabilidades, né? E até no dia a dia, você fala assim, puxa, eu tenho que fazer uma manutenção aqui, essa aplicação, sei lá, ela não é resiliente. Vai ficar fora 1 minuto. Se eu tenho uma CDN lá na frente, eu posso fazer isso com mais tranquilidade, porque eu sei que o conteúdo estático, pelo menos o conteúdo estático ou o conteúdo dinâmico cacheável vai continuar sendo entregue. Esse é um ponto bem relevante. E depois escalabilidade, né? Eu falo bastante isso com o pessoal da própria GoCache e com o pessoal da Amazon e com os clientes, que para a maior parte dos cenários hoje, um e-commerce, por exemplo, um e-commerce de sucesso não tem como existir sem uma CDN. Não tem como existir sem cache na frente. Porque se você pega uma campanha que viraliza, né? E a gente tem clientes, por exemplo, que bomba, que ou sai na TV ou viraliza porque viralizou, né? Nas redes sociais e tal. Esse primeiro acesso, ou uma campanha, quando você faz um disparo para uma base de 300 mil clientes, ou um push notification,
esses 300 mil clientes vão acessar o teu site. Se você tiver que pagar por CPU, pro CPU do teu back-end, por acesso no banco de dados, se for o caso, né? Depende da aplicação lá, toda vez que bate na interface inicial, na primeira página, ele bate no banco. Você não consegue. Assim, 90% dos casos, eu estou inventando esse número aqui, mas é o que eu observo aí, não funcionariam porque não teria como pagar essa infraestrutura toda para poder segurar essa pancada, né, Guilherme? Com certeza, cara. Eu acho que esses aspectos, de novo, como você disse, têm bastante relevância para o negócio, né? Então, questão de disponibilidade, por exemplo, um e-commerce ficar fora do ar 5 minutos. Um e-commerce que vende 2 milhões por dia, esses 5 minutos já custam 10 mil reais para ele. Então, até mais, né? Porque não vem de madrugada, né? Se fizer essa conta aí, até mais vai dar. exatamente. Então, o trade-off aí é bem, bem importante, mas esses são justamente os pontos que têm que ser considerados. Eu acho que e aí a CDN vem, cara, isso acontece muito, né, o que você disse, a infraestrutura fica fora do ar e o conteúdo tá em cache mesmo dinâmico, né? Sim, em muitos casos mesmo dinâmico. Né? Portal, mesmo e-commerce, a gente já teve inúmeros casos de infraestrutura ficar fora do ar por 5 horas e os caras, o cliente em si falar, cara, vocês salvaram a minha pele, a gente já tá completamente perdido sem cache na borda. Sim. Então, eu acho que é sempre bom ter e ainda assim que a gente não entrou tanto no ponto de segurança, né? Eu acho que une todos esses pontos com segurança, eu acho que é meio que indiscutível que quem quer ter uma boa presença online, ele precisa de uma CDN. Né? Exato. E aí vem o ponto de segurança. Tem a questão de melhores resultados de SEO, que o Guilherme vai poder falar um pouco mais, afinal, ele tem muito mais experiência com isso do que eu. Mas o ponto de segurança, eu acho que em geral, vou falar de experiência minha, tá? Em geral, assim, se se paga, fica no 0 a 0, vamos supor, de custo, o que em geral não acontece, mas vamos supor que fique no 0 a 0. Em geral, né, você tem ganhos que acabam reduzindo o custo, mas o segundo ponto é a segurança que pega, né? Assim, a tranquilidade de você saber, por exemplo, ter controle de ataque anti-DDoS, né? Em outras camadas, né? Porque na camada 3 e 4, que é um grande. Que a CDN ajuda muito a receber esse tipo de ataque, ele pode ser bem destrutivo, né? Dependendo do provedor que você tá, se você sofre um ataque desse e não tem CDN, ele te derruba para evitar que você comprometa a infraestrutura do próprio provedor. Então, já vimos isso acontecer em provedores que a gente já trabalhou, né? Então, o cara ali tá sendo atacado ali por um desliga. Problema, desliga o cara, porque você acaba desligando o cara porque ele tá afetando todo os seus clientes, provavelmente, né? Então, a CDN, nesse aspecto, ela tende sempre a ter uma infraestrutura muito mais bem preparada para suportar esse tipo de ataque, né? Exato. Primeiro já é maior, né? Então é mais fácil de absorver esse impacto, né? Exato. Por naturalmente ser maior. Mas depois tem, cara, dezenas, centenas de técnicas para isso, né? Para mitigar isso. Uhum. A gente vai falar um pouco mais delas aqui também. E aí temos as funcionalidades extras, né? Que aqui nós estamos falando mais assim vamos dizer, do arroz com feijão que uma CDN entrega. Claro que a gente fala do conteúdo dinâmico, algumas fazem, outras não e tudo mais, mas aí temos funcionalidades extras. Como a gente já está lá na borda, a CDN já está lá na borda, os provedores começaram a colocar funcionalidades novas, colocar técnicas novas, colocar features novas embutido dentro do serviço deles, né? E aí a gente tem exemplos como o AF, o próprio certificado SSL, que a GoCache e o CloudFront, por exemplo, disponibilizam sem custo, então você não precisa se preocupar em comprar, em correr atrás, isso aí já tem a própria solução, o anti-DDoS que a gente falou. Em alguns casos, o próprio DNS, então entrega o serviço de DNS junto para você com funcionalidades extras. Funcionalidade de transformação em trânsito, como fazer um redirecionamento na frente. Esse é um cara imagens, né? Otimização de imagens, exatamente. Então, alteração do próprio conteúdo, né? Como otimização de imagens. Redirecionamento é um clássico, assim, que a gente usa bastante. Então, o cara fala assim, putz, tem como fazer um redirecionamento? O site tal, a URL tal, quero que mande para tal, porque o produto parou de funcionar. Cara, eu vou lá na CDN e faço essa troca. Não preciso mexer no servidor interno, tal, no load balancer, tal, e tudo mais, né? Roteamento baseado
em outras técnicas, como latência, geolocalização, performance, failover, então failover da origem, então eu poder determinar se a origem morreu, eu mando para outra, né? Então eu posso ter 2 servidores, 3 servidores, 10 servidores ou 2 load balancers de fazer essa. Então, assim, esses são alguns exemplos que eu me lembrei aqui na hora de trazer das funcionalidades extras, né, Gui? Então, aí a gente tem uma porção de coisa. A CDN em si, né, a infraestrutura da CDN, que é basicamente o hardware distribuído em várias localidades, ele é a base para o desenvolvimento de muitas soluções. Todas essas que a gente falou, acho que estão muito voltadas para a questão web, aplicação web, mas ela vai muito além, né? Acho que em termos de caso de uso de CDN, hoje a gente tem otimização de WAN, então até em outras camadas, sem entrar na camada 7 de aplicação, né? Então você consegue trabalhar produtos de network security, etc. Então a gente sai fora da parte de aplicação e tem vários outros casos de uso. E, cara, e vai longe, né? Acho que em termos de futuro e tendência, hoje se fala muito de edge computing, que já vários provedores já têm uma plataforma que permite dar muita liberdade para os clientes escreverem código na borda, mas tem uma tendência grande de descentralização da nuvem, né? Eu acho que Edge vem muito para isso e hoje a gente já vê alguns provedores permitindo rodar aplicações mais complexas, containers em todos os data centers, bem distribuído. Tem uma tendência forte também de processamento de dados na borda, então eu acho que se puxar um pouco para IoT, principalmente para IoT, o volume de dados é gigantesco e transportar esses dados que muitas vezes demandam de uma decisão em tempo real, transportar ele sempre para a sua infraestrutura centralizada, em algum momento ele pode ser inviável. Então, acho que, falando um pouco de futuro e para onde eu acho que especialmente vai esse mercado, acho que ainda tem muita coisa para rolar. Acho que o próprio 5G traz uma dinâmica diferente também, né, cara, com a necessidade de latência muito baixa. Então, já tem gente falando, inclusive a gente participa de um projeto que é o Telecom Infra Project, numa vertical de Mobile Edge Computing. Então, é de ter data center na beira da antena de mobile. Então, Sim, micro data centers espalhados na rede mobile para, cara, ter a menor latência possível, não ter na conversão do mobile para fibra, não ter esse penalty que é bem alto hoje. Então, acho que isso é um pouco de futuro e é o que vai permitir, cara, que um carro autônomo consiga baixar um mapa e tomar uma decisão meio que em tempo real. Acho que o volume de dados... O mais próximo possível do físico, né? O mais próximo possível do interessado, né? Só dando uma frisadinha rápida, um overview rápido com relação a essa questão de edge, pessoal. Isso significa eu levar o desenvolvimento ou a tomada de decisão lá para a ponta, né? Então a gente consegue fazer isso em algumas CDNs já. Para quem é do mundo de AWS aí, tem o Lambda Edge, né? Que é que eu consigo ter função Lambda rodando ali na ponta para poder fazer colocar uma lógica qualquer ali, colocar uma aplicação, fazer uma condição específica ali na ponta. É claro que isso é só uma das funcionalidades que a gente pode fazer, mas a gente tem a possibilidade de distribuir mesmo, né? De fazer a coisa tá rolando lá na frente e não mais rodando sempre no lugar centralizado. É a descentralização da coisa. É engraçado esse efeito sanfona, né? Então, cara, no começo era tudo descentralizado, aí depois a gente começou a centralizar, ali década de 80, 90 começou a centralizar, Exatamente. Aí agora a gente passou a descentralizar de novo, né? Porque cara, não é viável, né? E até um pouco falando, de quantidade de pontos de presença que uma CDN tem, né? A Akamai, como a precursora, hoje ela tem, cara, você não dá nem mais para contar quantos pontos de presença ela tem. Acho que são 2.000 no mundo, no Brasil acho que tem mais de 100. Então, no passado, como ela doutrinou o mercado na necessidade de uma CDN, então o mercado, por muito tempo, ele era muito crítico com relação ao número de pontos de presença. A gente até, lá em 2015, início de 2016, entrando no mercado aqui no Brasil,
Acho que era uma das primeiras perguntas que a gente sofria, quantos pontos de presença vocês têm? Então, isso dava era sinônimo de qualidade, quanto mais, melhor. Nesse momento, a gente já viu um peso muito maior, ou um bom equilíbrio do software frente à boa distribuição de infraestrutura. Então, começou cara, por exemplo, a Fastly nos Estados Unidos, ela tem um modelo... É self-service também, mas ela acaba atendendo bastante público enterprise. Então, ela começou a fomentar muito a questão até de cache dinâmico e de falar também que ponto de presença não é tudo. Vale muito mais você ter uma boa estratégia de cache e usar uma CDN que tem um bom software do que só ter uma boa distribuição. Até porque você pode rebater em custo, né? Até porque você vai rebater em custo. Você tem uma técnica boa, você tem pontos. O cara pode ir lá e fazer uma estratégia completamente bizarra com um monte de ponto. O cara vai lá e mete 200 pontos de presente dentro da Vivo porque faz um acordo com a Vivo. Não vai resolver nada, né? Exatamente. E aí agora eu tô vendo o movimento inverso de novo. Agora parece que agora parece que tá sendo, ainda mais com 5G e com Mobile Edge Computing. Mobile Edge Computing vai ter, cara, uma CDN vai ter que ter 100 pontos de presença nas antenas de celular para ter uma boa cobertura. Então acho que a gente saiu do momento que era extremamente necessário ter muitos pontos de presença para um momento que já era menos, mas agora eu estou vendo uma tendência inversa de novo, de que a boa distribuição, quanto mais distribuída ela tiver, menor latência, isso é um ponto importante. Então, coisas... Sim, e não tem como, né? E não tem como a gente ficar de uma forma ou de outra centralizando tudo isso, porque começa a ficar muito grande e difícil de administrar, né? E quase possível. Então... Beleza, aí alguns trade-offs, acho que a gente já falou de todos, né? Mas só para a gente frisar aí, quando eu ponho uma CDN, eu aumento a complexidade, então eu tenho um fator a mais para me preocupar, tenho que conhecer disso, mas de verdade, assim, se você vai construindo uma aplicação e você não tem conhecimento dessa complexidade e tal, tudo, você vai ficar fora, né? Mas é um trade-off, então se eu coloco uma CDN no meio do caminho, é um ponto a mais de complexidade, uma variável a mais, né? A gente brinca que o inimigo número 1 do sysadmin é o cache, né? Mas também é o amigo número 1 do sysadmin, porque senão você não consegue viver sem ele. Porque todo troubleshoot que a gente tá fazendo não funcionou, não atualizou, já limpou o cache, né? É uma piada que a gente faz interno aqui, mas é uma complexidade que você não tem jeito, tem que aprender a conviver com ela, porque é uma complexidade que traz solução, né? Mas é um trade-off. Entendimento profundo do uso e custos, uma coisa que a gente sempre fala aqui, pessoal, sysadmin hoje fala muito mais negócio e muito menos só a parte técnica. Então, assim, não tem jeito. Um cara que manja de AWS hoje não tem como manjar de AWS sem entender o custo daqueles produtos, daqueles serviços, porque vai ser a diferença entre usar o serviço certo ou errado, né? Diferente de no passado, que você fazia um budget a cada 5 anos, tomava uma decisão que provavelmente foi tomada por um monte de pessoa que conhece muito pouco de tecnologia, ou menos do que quem está ali fazendo, né? E hoje não, hoje é tudo muito dinâmico, mas você precisa saber e conhecer do negócio. Então, o entendimento profundo de uso e custos é extremamente necessário para você não fazer coisas do tipo que a gente falou aqui, de colocar uma CDN na frente, não cachear nada e pagar as duas. Pagar o data transfer out da cloud, mais a CDN. Por exemplo. Dependência de mais de um serviço ou fornecedor, então você vai passar a depender de mais um, tem a ver com a parte de complexidade, mas também de você ter mais um provedor de serviço, né? Então, eu estou usando a AWS e eu vou ter que usar a GoCache também, por exemplo. Eu vou ter mais um provedor ali para gerir, talvez mais uma conta para pagar e tal, tudo mais, apesar do valor poder ser maior ou menor, mas tem esse trade-off. E o desafio que a gente falou bastante aqui, que é a questão do conteúdo dinâmico. Então, tomar muito cuidado com o que faz. A gente já viu gente aqui usando de forma equivocada a CDN, o que você falou, né, Gui? É preciso sim tomar cuidado com isso. A gente tem um monte de técnica hoje. Não deixe de fazer por causa disso, mas tome muito cuidado, porque o conteúdo dinâmico tem esse desafio. A gente já teve, por isso que hoje até, como muito aprendizado do nosso lado, a gente gosta muito de acompanhar clientes que têm uma aplicação um pouco mais específica, que não é algo de prateleira, como o WordPress e o Magento, para apoiar nessa escalada na estratégia de cache de conteúdo dinâmico, porque a gente já teve grandes problemas com a autonomia que a gente permite na plataforma e clientes cachearem uma área sensível, cachear informações muito sensíveis de um
de um usuário e acabar sendo exibido para outro. Então, pode ser um problema bem crítico, assim. Exato. Isso especialmente nesse aspecto, é onde a gente prefere gastar bastante tempo ali no onboarding de um novo cliente para garantir que a coisa tá bem alinhada, que o estudo sobre a aplicação dele, como ela funciona, sobre os cookies que podem indicar que ele está numa área mais sensível, sejam bem feitas para evitar que isso aconteça. É investir mesmo, né? Não tem jeito. Investir, às vezes, é ensinar também, né? Às vezes, o investimento é ensinar para poder falar, desse jeito que tá fazendo não funciona, ou não é bom, ou não é seguro. Beleza, aí, serviços CDNs mais utilizados, pelo menos que a gente conhece aqui, tá? Que a gente convive, sabe, tem clientes que usam, tal, e tudo mais. Mas, do que a gente faz hoje é CloudFront e GoCache, né? Ambos a gente tem bastante. E aí a gente tem outros também, né? Tem o exemplo da Sucuri, que agora foi adquirida. Apesar da Sucuri não ser inicialmente uma empresa CDN, né? Ela embutiu o serviço CDN na plataforma de higienização de conteúdo, né? Prioritariamente um AF. Mas é PTBR, isso é legal, né? Eu trouxe aqui por causa disso. Ela foi adquirida pela GoCache e tal, mas ela foi criada por brasileiros, né? Aqui no Brasil, inclusive, acho. E depois a gente tem as outras aí, Cloudflare, que tem uma baita fatia do mercado, em alguns... depende da ótica que você olha, a maior fatia do mercado. A Akamai, que é a primeira delas, que provavelmente também, dependendo de como você olha, tem a maior fatia do mercado, né? Porque depende se você olha a quantidade de sites ou data transfer e tal, então é muito difícil você ter esses números. Aí tem, cara, as clouds também, Google e Azure, que também tem seus serviços CDN, e o próprio Google Cache, né? Que é uma outra coisa, né? Você cachear o conteúdo do Google, o conteúdo do YouTube, que não tem a ver com serviço CDN comercial, web, PaaS, como os que a gente trouxe aqui, né? E aí eu trouxe um número legal, que um número interessante, a gente não tem esse número do Brasil, né? Apesar do Guilherme ter compartilhado com a gente um link aqui bem legal que a gente vai mostrar para vocês, mas a gente não tem esse número, mas assim, um aplicativo muito utilizado, né? Um aplicativo que faz uma porção de coisas, vamos colocar a descrição também dessa pesquisa aqui no link, trouxe esses números dos Estados Unidos, né? Que mostra que para websites, né, o market share maior, né, analisado nessa pesquisa, tá? Então não significa que é toda, até porque seria muito difícil você fazer essa análise, né? Porque a internet não tem dono, né? Onde 35% do conteúdo estava na Akamai, que é basicamente uma empresa que presta serviço enterprise, assim, ou agora está começando a fatiar, né, o Gui, mas em geral ela vendia só em grandíssimas quantidades, né? A Akamai? Cara, majoritariamente ainda o público é enterprise. Boa parte da enterprise, fatia grande é enterprise. Eles já fizeram várias incursões para tentar baixar um pouquinho na pirâmide, ir para o mid-market, mas no geral é enterprise. Sim. E aí quando a gente olha aplicações mais novas, né, apps e mobile, a gente olha que, por exemplo, o CloudFront, isso lá nos Estados Unidos, não no Brasil, tá? Que o CloudFront já tem uma fatia bem maior e Cloudflare tem uma fatia bem maior. É claro que, assim, vamos lá, é o horizonte que está sendo observado, né? Eu sei que Cloudflare é muitíssimo utilizado e é líder em alguns dependendo da ótica que você vê. Mas o grande exercício aqui é dizer que, e olha só, Google e Facebook, CDN, né? Mas a grande questão é dizer, assim, que isso está mudando, né? Assim, a forma de você fazer está mudando. Então, quem está começando a entregar mais funcionalidades, quem está começando a entregar o serviço numa granularidade menor, ou seja, eu vou subir minha aplicação, mas ela não tem muito data transfer, então eu quero pagar R$100, bicho, eu não quero pagar $10 mil, né? Quando eu tiver com muito tráfego, eu pago $10 mil, não tem problema, né? É isso.